Preparando a gravação, gravando, tá? Eu disponibilizei, né? Vocês viram que eu disponibilizei a gravação das 2 últimas aulas para vocês, tá? E aí fica lá, se vocês quiserem depois ter acesso, fica à vontade, né? Vou disponibilizar essa aula aqui. Essa aula aqui eu vou deixar aberta lá, tá, pessoal? Porque aí quem quiser saber de política econômica pós-keynesiana tem condição de ver. E eu vi que a gravação mostra só a mim, então vocês não estão aparecendo, vai aparecer a voz de vocês quando vocês perguntarem. Aí vocês... Tá tudo bem? Pode deixar aberto lá, que aí mais pessoas interessadas podem ver? Então, beleza. Olha só, vamos conversar sobre política cambial, ela é muito rápida, tá? E depois a gente fala de política de renda, tá? E aí concluímos. Política cambial em Keynes, tá? Política cambial em Keynes tem 2 objetivos. Primeiro objetivo, tá? É conseguir alcançar o equilíbrio externo. E por equilíbrio externo aqui, entendam, sobretudo, equilíbrio comercial externo. Né? Equilíbrio comercial externo é um dos objetivos a serem alcançados, a ser alcançado pela política cambial para Keynes, porque, basicamente, ele vai entender como sendo muito nocivo, tá? E Keynes assistiu a isso, a maneira pela qual os países exportam os seus desempregos para outro país, tudo bem? Quando eu digo exporta desemprego, tá, é basicamente o seguinte, os países fazem o que for possível, tá, protegem-se, fazem a política comercial cambial para produzirem e os outros países, portanto, não produzirão. Isso quer dizer, basicamente, a exportação do desemprego, tudo bem? Porque enquanto um país exporta para o mundo inteiro, ele faz com que o mundo inteiro mantenha pelo menos alguma fração de desemprego na sua população economicamente ativa. Por isso que Keynes vai pegar muito forte com relação à necessidade de o mundo ter um equilíbrio comercial, né? E a razão da política cambial é também construir esse equilíbrio comercial externo, tá? E daqui a pouco a gente vai conversar sobre como isso vai ser feito. Já adianto para vocês, este como será feito é a utopia de Keynes. Tudo bem? Então, vou deixar só isso daí como um chamariz, é uma isca. A outra, tá, intenção da política cambial em Keynes é dar a maior autonomia possível à política monetária para que ela possa cuidar dos interesses domésticos do país e não precise ficar, portanto, tá, refém da atração de capital estrangeiro. A gente acabou de conversar na política monetária sobre, tá, a maneira pela qual moeda de um país e câmbio se relacionam intensamente. Tudo bem? A gente acabou de ver, por exemplo, que o canal do câmbio é um canal da política monetária. A gente viu que estabilidade cambial é uma razão, tá? É um objetivo imediato, direto, da política monetária. Tá? E Keynes, na lógica da política cambial, e aí está a importância da coordenação entre essas políticas, na lógica da política cambial, Keynes vai falar, olha, a política cambial precisa dar a maior autonomia possível à política monetária, porque se não fizer isso, a política monetária vai ter que ficar colocando a taxa de juros não para olhar objetivos domésticos, mas para atrair capital estrangeiro. Tudo bem? Então, são esses os 2 objetivos, tá? A grande pergunta que vem aqui é, tá bom, como é que a gente vai conseguir alcançar esses objetivos? Tá? Primeiro, Keynes vai falar, olha, muito importante, percebam, tá, pessoal, a importância da estabilidade. A palavra estabilidade no mundo de Keynes é fulcral, para usar uma palavra difícil, fulcral, que aí vocês vão lembrar de fulcral e vão lembrar de estabilidade. Tá? Vejam só, Keynes vai dizer, para que a política cambial dê certo e para que ela ajude o máximo possível as condições domésticas do país, a taxa de câmbio tem que ser fixa / administrada, tudo bem? Então ela tem que ser uma taxa de câmbio estável, que deve, no limite, se alterar quando as circunstâncias se alterarem bruscamente. Agora, tudo bem? Mas então vejam, qual é a necessidade de uma taxa de câmbio administrada, estável?
São várias, tá? Pelo menos 3 são muito importantes. Quais? 1. Quem faz contrato de compra de insumos importados. A taxa de câmbio muito volátil impede que a pessoa tenha organização da sua estrutura de custos. Uma taxa de câmbio estável diminui incerteza, favorece investimento. Um empresário que faz um investimento mirando o mercado consumidor externo, ou seja, ele investe para exportar. Uma taxa de câmbio estável permite que ele faça cálculo de futuro. Faz sentido, né? Além disso, quando a taxa de câmbio é estável, qual é o pass-through do câmbio para a inflação? É isento. Tá? Só quando tiver movimento brusco, mas aí a economia vai estar chacoalhada. Tudo bem? Então, com a taxa de câmbio administrada, a gente vai ter, basicamente, um comportamento do nível de preços mais estável, e dessa forma a gente exige menos da taxa de juros para controlar a inflação. Faz sentido? Agora percebam, aqui está o pulo do gato, né? Olha só, Keynes é ousado, né? A gente precisa ter equilíbrio externo, autonomia da política monetária e taxa de câmbio administrada. Tudo bem? Como é que a gente tem autonomia da política monetária com taxa de câmbio administrada? Não tem jeito. É impossível, né? Por isso que eu disse para vocês lá no começo, tá, que a política cambial era a utopia de Keynes, né? Mas vejam, eu já falei para vocês várias vezes, Keynes era audacioso. E ele é um cara fora do normal, é um gênio do século XX, tá? E, claro, que ele não criou o problema, tá, sem dar resposta a ele. A gente vai ver na política de renda é a mesma coisa. Ele é genial, ele vai lá e tira da cartola as coisas que são importantes. Então, por que eu estou chamando a atenção de que é a utopia de Keynes? Porque, claro, ele falou, olha, tem que conseguir equilíbrio externo, isso daqui significa, sobretudo, equilíbrio comercial. Tem que conseguir dar autonomia à política monetária, mas vai dar autonomia à política monetária mantendo o câmbio administrado. Tudo bem? O Brasil fez isso entre 94 e 99. Tudo bem? Terminou sem regime de câmbio e sem regime monetário. Tá? Como é que a gente vai fazer isso tudo? Aí Keynes vem com o plano dele. Tá? Por um lado, em termos, tá, da política comercial, Keynes vai propor o ICU. O que é isso? The International Clearing Union, tá? Que era o esboço do que Keynes queria lá para o Fundo Monetário Internacional. O que é isso? Tá? É basicamente um organismo que faria a compensação automática dos débitos, ou melhor, dos déficits comerciais com os superávites comerciais entre os países. Olha a utopia de Keynes. Então, desse jeito, lembra que eu falei da exportação do desemprego? Com a ICU, a International Clearing Union, a exportação do desemprego não caberia. Por quê? Porque a ICU, a International Clearing Union, ela criaria uma moeda internacional que só valia como meio de troca internacional, tá? E um país, por exemplo, que tivesse um superávit de 10 bilhões de ICU, de Bancor, só poderia comprar, Bancor é essa moeda internacional, meio de troca, para compensar automaticamente superávites e déficits comerciais. Então, um país com 10 bilhões de Bancor de superávit vai ter que comprar o seu superávit de países com déficit. Tudo bem? E isso, em última instância, zeraria ganhos e perdas no comércio internacional. Beleza? Ou seja, é uma utopia, né? Que dia que a gente vai ver o mundo aceitando isso facilmente? Que dia que a gente vai ver a Alemanha aceitando deixar de ter o maior superávit comercial do mundo? A China, idem. Tudo bem? Então, o Bancor, que é essa moeda multilateral que o Keynes pensou para compensar automaticamente superávites e déficits comerciais, ele não teria poder como reserva de valor, né? Ele só teria poder como meio de troca, de fato, para que os países distribuíssem os superávites que eles conseguiam entre os países deficitários. Dessa forma, os países teriam estímulo, tá, a produzir, basicamente, digamos, aquilo que um país não deixaria de produzir por ter um déficit comercial e não conseguir vender alguma coisa para o resto do mundo. Vou trocar a forma da frase que fica mais fácil. Tá? O Brasil não precisaria, talvez, parar de produzir
avião, ou não precisaria parar de produzir alguns eletrodomésticos, porque o resto do mundo produz mais barato. Porque o resto do mundo ganhando com venda de eletrodoméstico para outro lugar, talvez comprasse da gente. Não dá para dizer o que cada setor estaria estimulado. Isso não é uma resposta que Keynes deu. Tá? Ele deu a ideia e a forma de operar. Diga, João. Não, é que eu não tinha entendido direito no texto, e acho que ainda não está claro para mim. Porque se fosse que nem uma compensação comum, né, que um banco central faria, existiria uma taxa de juros com qual esses países deficitários, digamos assim, comprariam reserva, né? Essa ideia é a ideia de Keynes, ou é porque da maneira como você falou seria o contrário, né? Seria que esse país compraria o superávit dele de um outro país com déficit, eu não entendi. É isso. Porque, olha só, a sua fala está precisa, tá? Um país com déficit comercial, se ele também tem uma conta de renda deficitária, ele vai ter que comprar reserva. Como é que ele compra reserva? Taxa de juros para trazer capital financeiro, poupança externa. Tudo bem? Mas isso é o mundo hoje. Agora, se a gente obriga os países signatários da International Clearing Union a gastar o seu superávit com os países deficitários, eu não vou precisar atrair poupança externa por causa da balança comercial. Ela se equilibra automaticamente. É que eu pensei que essa organização teria uma taxa de juros dela própria, administrada, entendeu? Na verdade, é isso que eu pensei. Não precisa. Não precisa. É tipo... Então, eu brinco muito com isso, vou ficar bravo de vez em quando, mas é tipo ficha de quermesse. Você compra a ficha de quermesse e ela só é válida ali dentro. Tudo bem? Se você gastou 10, alguém ganhou 10. Tá? E no final das contas, você teve a sua satisfação, que você comeu o que você queria, a pessoa forneceu o que precisava para você ficar feliz. Tudo bem? Você sai dali, acabou, 0-0. Então, você não precisa se preocupar, tá? No final das contas, em arrumar dinheiro emprestado, as pessoas que estão ali dentro não vão arrumar dinheiro emprestado, a coisa fecha, o sistema fecha. Tá? Então, o Bancor não vai emprestar dinheiro, o Bancor, a ICU não vai emprestar dinheiro. Ela vai, basicamente, fazer como se fosse um grande sistema de compensação, mas sem taxa de juros. Deficitários versus superavitários se encontrarão no ponto de equilíbrio. Tudo bem? Como é que a gente se encontra no ponto de equilíbrio? Forçando, tá, os superávites comerciais dos países a se transformarem em Bancor. E o Bancor só vai ser aceito, tá, para troca comercial entre os países. Dá para entender? Entendi. É o tópico. Vocês realmente têm que abusar da criatividade aí de vocês. Uma dúvida. É como se fosse uma moeda, só moeda de troca, como se fosse uma economia de trocas reais, digamos assim. É isso, o Bancor é isso. Não seria... Aí tem dúvidas se... Como é que ele casou isso com a ideia dele da economia monetária de produção, né? Se nesse caso, quando abriu a economia, ele traz a ideia de uma moeda que é só de troca, mas a economia fechada funciona como uma economia monetária de produção. Como é que... Então, a interessante questão, Fernando, porque é o seguinte, olha só. Quando eu produzo aqui no Brasil e não consigo vender, tá, por alguma razão, a minha decisão de investir foi crucial. Tá? O meu recurso agora, se eu não vendi, ele foi embora, eu fiquei mais pobre, a sociedade ficou mais pobre. Né? O Bancor, de alguma forma, faria com que, só para dar um exemplo meu como produtor, faria com que, tá, talvez alguma parte do superávit comercial de um país, se o Brasil é deficitário, tá, ao país passar para o Brasil o Bancor, isso em última instância vai ser convertido em real, vai virar venda minha para o resto do mundo. Então, o Bancor, ele visa, no fundo, fazer com que exista, por ser meio de troca, demanda efetiva. Né? Então, no âmbito das transações comerciais externas, nenhum país ganharia de ninguém. O mundo ficaria com dinâmica tecnológica pior. Pode ser que sim, muito embora nos âmbitos domésticos, ou talvez até no âmbito internacional, há estímulo para você produzir coisas novas para ganhar concorrência. Tudo bem?
Agora, no âmbito de um país ganhar do resto do mundo, não, isso acabaria. No micro espaço, setores podem acabar. Tudo bem, setores podem acabar. Mas eles, em última instância, tá, terão que ter tração doméstica, conseguir ali de alguma forma extravasar, mas um país não vai ganhar à custa de outro. Essa é a ideia. Pode perguntar. Acho que é isso, né? Tentar entender essa contradição. Parece uma contradição, né, entre a moeda que funciona como reserva de valor e no momento que esse atributo da moeda como reserva de valor também é um atributo de poder de uma economia, né, poder mundial, como que isso funciona no caso da proposta que transforma essas compensações só enquanto moeda de troca, né? Quer dizer, você estaria também perdendo poder no comércio internacional, poder de dominação entre os países, né, poder de ditar a política econômica, enfim, tem um aspecto de dominação até que vai além, né, do problema comercial. E isso ele tratou como se essa moeda pudesse resolver também essas questões de poder entre os países, porque me parece que o próprio fato de ter perdido, né, no FMI já confirma, né? Mas acho que é um pouco isso. Fiquei com essa dúvida, né? Como é que é essa questão da economia aberta como uma moeda de troca e a economia fechada, ele pensava, digamos assim, os atributos da moeda em toda a sua complexidade, né? É isso. No fundo, eu acho que você trouxe as respostas assim também, Fernando, porque é o seguinte, olha só, em termos da contradição da moeda como reserva de valor, o problema da moeda, tá, para a economia é ela ser reserva de valor, porque aí eu quero moeda e não quero outra coisa, tá? A solução que Keynes viu para o comércio internacional é eliminar, tá, a moeda que os países vão acumulando em termos de uma acumulação como reserva de valor, ou reserva internacional. E aí eles acumulam algo que não serve como mera riqueza carregada no tempo, porque é meio de troca exclusivamente. Então só serve para fazer demanda efetiva. Então ele visa resolver o problema, tá, de países acumularem riqueza do outro, fazendo com que essa moeda Bancor não fosse um denominador de riqueza, né? Ele até é uma unidade de conta, é claro, mas que não se preserva no tempo. Você precisa eliminá-lo durante a quermesse, digamos assim, né? E o âmbito da moeda enquanto instrumento de poder é isso. Ela tanto é um instrumento de poder que Keynes perdeu a briga de Bretton Woods. É isso, sabe? A derrota de Keynes em Bretton Woods é uma derrota para o mundo construir uma hierarquia econômica internacional. Não construir, porque ela já estava construída. O dólar já era a moeda, desde a Primeira Guerra Mundial, a moeda mais importante. E com todo o imbróglio que foi a passagem da Primeira para a Segunda Guerra, ele só se confirma como a moeda mais importante. E depois que a gente vai constituir o padrão ouro-dólar, aí é a confirmação de que as moedas podem olhar para o ouro em última instância, mas elas olham para o dólar em primeira instância, todas elas, né? E quando todas elas olham para o dólar é a moeda de um país, a política monetária desse país é a política cambial do mundo inteiro. Então, o corolário, tá, da utopia de Keynes, em termos de construir uma arquitetura internacional que é mais multilateralizada, que é mais composta por uma cesta de moedas ao invés de uma moeda só, tudo isso, por não acontecer, tá, mostra a dimensão de que a moeda é poder. Talvez aí se explique um pouco, já que você não vai ter a moeda, enfim, só um país ou um grupo de países vai conseguir ter uma moeda mundial, talvez possa pensar por esse lado, porque é tão importante as políticas comerciais, né? As políticas comerciais, os blocos, por exemplo, a ideia até do próprio Prebisch, né, quando pensou a UNCTAD, né, lá atrás, e ou o movimento mesmo dos países tentando se fechar nos seus próprios blocos
e comerciar nas suas próprias moedas. Né? Perfeito. Perfeito. Porque se você não tem essa possibilidade de ter essa moeda mundial, você vai ter que, pelo menos, digamos assim, ultrapassar essa desvantagem a partir de comércio, De blocos, assim, né, de certa forma. Qualquer coisa que ajude a não perder recurso pelo comércio. Né? Então, a International Clearing Union e o Bancor eram parte da estratégia de como operacionalizar um câmbio administrado. Por quê? Porque assim, pelo menos no âmbito da balança comercial, o país não precisaria ficar preocupado, tá, em precisar usar a taxa de juros para financiar pela conta financeira determinados déficits que ocorressem na balança comercial. Tudo bem? Mas não somente isso, tá? Keynes também era um propositor de controle de capitais sobre hot money, dinheiro que bate e volta, investimento especulativo de curto prazo, carry trade, todo tipo de investimento, tá? Que não era um investimento que se propusesse a ficar por um tempo maior no país, empreendendo o capital social deste país, ou seja, investimento produtivo. Keynes recomendava a colocação de controle de capital. Controle de capital protege a conta financeira e também protege qual outra conta? De renda do país, que é a contrapartida da conta financeira. Desse jeito, tá, Keynes, portanto, blindava com a ICU e o Bancor, mais controle de capital, ele blindava o balanço de pagamentos do país. E isso, então, daria guarida para que se fizesse a administração da taxa de câmbio, que era, por sua vez, necessária para que os projetos de investimento, tá, das pessoas, dos empresários, tivessem uma possibilidade de cálculo futuro mais estável. E, ademais, com menor oscilação da taxa de câmbio, menor pass-through, menor seria o esforço da taxa de juros para conter a estabilidade de preço. Beleza? Além disso, o próprio controle de capitais reduz a necessidade de que a taxa de juros responda a movimentos de capitais. Ele regra entrada e saída de capitais. Beleza? Feito, o cenário da política cambial keynesiana é esse. Falei que era rapidinho, tem questões? Não? Então vamos à política de renda, tá? A última política. Essa política aí vocês podem usar, né, para pensar como é que a gente pode enfrentar agora toda a pandemia com uma diferença, tá? A política de renda de Keynes está servindo à economia britânica no período de guerra. E o período de guerra é um período em que a demanda agregada de um país explode, em que o emprego de um país vai ao pleno. Tudo bem? A diferença é essa, não é uma diferença trivial. Agora a gente está no oposto disso, atividade econômica parada. Tudo bem? Mas serve, no fundo, o que eu quero estimular não é a copiar Keynes, é a criatividade para a gente enfrentar o momento. Tudo bem? Qual que era o desafio que Keynes tinha pela frente na política de renda que ele propôs lá no panfleto, tá? É um texto pequeno chamado Como Pagar pela Guerra, How to Pay for the War. Tá? Os desafios são alguns, são 3. Quais sejam? Como financiar o esforço de guerra, como evitar o desvio, tá, da produção de bens e serviços àquilo que é demandado pelo esforço de guerra, e o terceiro, depois que a gente sair da guerra, como a gente manter a economia tão bem quanto ela vai durante a guerra? Como manter o pleno emprego? Tudo bem? Então, são 3 desafios num só. Né? Olha só, Keynes, ele é um cara que não é um igualitarista, um equalitarista, não é o cara que acha que a sociedade seja composta por indivíduos que, no seu esforço de dedicação à sociedade, seja um esforço igualitário. Tudo bem? Então, Keynes acredita que todos os homens são iguais, sim, mas a dedicação dos homens e das mulheres, tá, de todos, das pessoas, à sociedade, difere. E a sociedade precisa remunerar ou recompensar as pessoas de acordo com a dedicação que elas têm.
Tudo bem? Isso é bem marxista. Isso é bem uma coisa seguinte, o que você receber em troca da sociedade tem que ser aquilo que você deu para a sociedade. Né? O problema do que a gente vive no mundo é a desigualdade de quem produz e possui, e de quem recebe, tá, e quem trabalha. Isso é um problema severo. Né? E Keynes, portanto, quando ele vai responder a esses 3 desafios, ele está olhando exatamente para essa noção que ele tem de que as pessoas precisam ser recompensadas pelo esforço que elas fazem. Então, ele, olha só, por que eu estou falando isso tudo? Para construir para vocês o problema. Keynes quer financiar o Estado, evitar que se desviem bens e serviços que são necessários ao esforço de guerra, do consumo pelo esforço de guerra. Então, bens e serviços necessários ao esforço de guerra precisam ser produzidos para o esforço de guerra, e não para a gente ficar aqui feliz. Tudo bem? Não tem que produzir uísque, tem que produzir a comida enlatada para levar para a guerra. Basicamente é isso. Tá? E ele quer, ao mesmo tempo, depois que a guerra terminar, fazer com que o pleno emprego alcançado seja mantido. E ele quer fazer isso tudo com um espírito moral de que a gente precisa recompensar socialmente todo mundo que se dedica à produção da sociedade, da riqueza material da sociedade. Ou seja, é um hiperdesafio. Por isso que eu digo para vocês, Keynes é muito ambicioso. Tá? Mas como ele é genial, ele vai dar uma resposta que é muito interessante para isso tudo. Quais são os meios existentes para responder a esses desafios? Tá? Um meio existente para responder a esse desafio. Dívida pública. Tudo bem? O grande problema de dívida pública é que depende da propensão marginal a consumir das pessoas e também depende, tá, da preferência pela liquidez das pessoas. Então, o Estado pode lançar título para se financiar. Quando ele lança título, ele desvia o consumo privado, tá? E depois, lá na frente, dá-se um jeito de fazer com que a dívida volte para quem emprestou e garanta o pleno emprego. Esse último ponto é difícil com dívida ser mantido, porque só quem poupa que consegue comprar título, e lá na frente a gente vai devolver para quem poupou. Então, tem uma injustiça social aqui. Tá? Além do problema da propensão marginal a consumir e da preferência pela liquidez, que pode fazer com que as pessoas não comprem os títulos, ainda tem um problema de injustiça social lá na frente, quando os mais abastados receberem de volta o título público remunerado, capitalizado. Beleza? 2. Qual é a segunda solução que Keynes vai dar para esse problema como um todo? Impostos. Tudo bem? Bem, qual que é a grande massa pagadora de impostos? Aquele contingente populacional que mais existe, trabalhador. Tá? O imposto não volta depois. Tudo bem? Então, o imposto acabaria sendo injusto contra os trabalhadores, que são os maiores enfrentadores nesse instante do desafio de produzir o esforço de guerra. Logo, tá, o imposto, se ele é uma arrecadação baseada na grande massa populacional, e essa massa é a massa trabalhadora, acaba que os trabalhadores, que são os mais esforçados no processo de construção do esforço de guerra, eles serão penalizados com uma retirada de parte da renda que eles estão recebendo, sem receber depois que a guerra acabar, nada. Consegue entender? O desafio ainda está montado. Qual é uma outra solução que a gente tem possível? O Estado emitir moeda e gastar. Qual que é o problema? Diferente de agora, que a gente tem que emitir moeda, qual que é o problema lá, em 1940, tá? 42. O problema é que emitir moeda lá numa demanda alta, com atividade privada ocupada, produzindo esforço de guerra, vai gerar o quê? Inflação. E a inflação é um imposto sobre quem? Sobre o trabalhador, então está errado. Né? Olha, é por essas e outras que eu sou um divulgador da obra de Keynes. Né? Então ele construiu o problema, colocou um problema moral na história, apresentou 3 soluções usuais, tá? E falou, olha, essas soluções usuais, elas não são socialmente justas. A solução socialmente justa vai ser o plano Keynes, né? Vai ser a solução que ele vai propor. Qual é a solução que Keynes propõe? Ele vai propor a imposição de uma poupança compulsória sobre, durante a guerra, o trabalhador. Com a poupança compulsória, tá, o recurso retirado da renda do trabalhador
ao mesmo tempo, financia o esforço de guerra e faz com que a massa consumidora, tá, não compre, não consuma os bens e serviços que precisam ser dedicados à produção do esforço de guerra. Tudo bem? Mas percebam, essa poupança compulsória, ela vai para um fundo de títulos públicos, tá? Portanto, a um fundo de riqueza de quem? Dos trabalhadores. Tudo bem? Beleza? Então, isso pode aparentemente demonstrar uma injustiça. Oxe, tá tirando, tá arrecadando renda do trabalhador, que é o mais esforçado na construção, tá, dos bens e serviços da guerra. Sim, mas se é um fundo de título público, isso no fundo, tá, não é um imposto, porque a poupança compulsoriamente tomada do trabalhador é um fundo de riqueza dele. Tudo bem? Esse fundo de riqueza é destinado ao financiamento do Estado. E, ao mesmo tempo, com a renda menor que o trabalhador possui, ele consome menos, o PIB não é desviado do esforço de guerra. Beleza? Como é que a gente vai tornar isso daqui justo? A gente vai tornar justo depois da guerra. Quando? Quando a gente for repagar os títulos públicos ou recomprar os títulos públicos dos trabalhadores. Tudo bem? Quando, tá, Keynes sugere que os títulos públicos que formam o fundo de riqueza do trabalhador devem ser recomprados? Quando se percebem os primeiros sinais no pós-guerra de arrefecimento da demanda efetiva e, portanto, o setor privado começa a demitir. Tudo bem? Nesse instante, o fundo de riqueza formado por títulos públicos precisa ser recomprado pelo Estado. Mas quem é que vai pagar nessa hora? Quem está querendo diminuir o seu gasto e poupar. Quem são esses? Os empresários. Tá? Então, nessa hora, quem ganhou muito no esforço de guerra? O empresário, porque ele que produz, em última instância, o esforço de guerra. Logo, no pós-guerra, tá? Quando os empresários diminuírem o ritmo de investimento, o Estado deve taxá-los, colocar um imposto, e esse imposto vai ser uma transferência de renda, recomprando a dívida pública, que é uma riqueza do trabalhador. Então, o que o trabalhador recebe? Renda. E quando o trabalhador recebe renda, o que ele vai fazer? Consumir a renda maior dele. Isso, em última instância, tende a estimular o empresário que estava a fim de parar de produzir, diminuir o investimento, melhor dizendo, não é parar de produzir, diminuir o investimento. Tudo bem? Pode dar errado, pode, mas pelo menos a gente teve um processo de troca social, tá? Que em uma hora o trabalhador acabou pagando, mas à frente, quem acaba pagando é o empresário. E assim, o Estado foi um grande o quê? Distribuidor de renda. Tudo bem? Logo, a lógica, tá, do moralmente justo para Keynes, que a gente precisa forçar um esforço econômico, tá, maior em determinado momento do trabalhador, isso vai gerar lá na frente uma recompensa a ele. E no tempo em que o empresário tiver, tá, conduzindo a sua atividade do esforço de investimento de capital para a guerra, ele vai ser mais remunerado. Só que lá na frente ele paga, tá, para que o trabalhador tenha, enfim, a recompensa dele. Tudo bem? Mas por que a poupança compulsória tem que vir sobre o trabalhador? Porque é a grande massa consumidora. E o PIB, infelizmente, lá naquela época, estava dedicado à produção não de bens de consumo, mas a bens bélicos. Então, a massa consumidora precisa diminuir o seu consumo forçosamente. Só que essa diminuição de consumo não se dá por meramente tomada de recurso, mas por um grande investimento forçado que o trabalhador é levado a fazer. E aí, lá na frente, quando a guerra passar e a gente precisar manter o pleno emprego, quando o empresário começar a poupar, a gente, via Estado, a gente ao Estado, toma essa poupança na forma de imposto e dá para o trabalhador de volta, tá, remunerando a poupança compulsória que ele fez durante a guerra. O trabalhador tem um ganho de renda e passa a ter demanda efetiva dos empresários, que assim podem estar estimulados e talvez manterem seus planos de investimento. Faz sentido? Tem uma pergunta. E quem, digamos assim, vai fazer o financiamento da própria guerra, né?
Porque eu suponho que as empresas vão ter que fazer investimentos grandes para reconversão industrial, enfim. Onde isso está exatamente em plano de Keynes? É o próprio Estado que vai garantir esse financiamento? Então, é uma boa questão, Fernando. João, mas Bem, criação de crédito o banco faz a qualquer momento, você não precisa de recurso prévio para isso. Tá? Então, financiamento para plano de investimento, o banco só vai fazer um lançamento no seu balanço contábil e está feito o financiamento. Tudo bem? A abertura do espaço na capacidade produtiva, essa é feita pela poupança compulsória. O que eu quero dizer com isso? Para que aconteça a reconversão produtiva, tá? Uma fábrica de latinha, uma fábrica de cerveja em latinha, não pode produzir cerveja em latinha. Tem que produzir água mineral para levar para a guerra, por exemplo. Ou tem que produzir cantil, só para dar um exemplo. Tá? Logo, para que esse espaço aqui se abra para produzir cantil, o consumo precisa ser reprimido. E o consumo vai ser reprimido pela poupança compulsória. Tudo bem? Agora, uma empresa talvez tenha que fazer um investimento para aumentar seu parque produtivo. Quem vai financiar? O sistema bancário. Mas como é que o sistema bancário financia isso? Criando moeda do nada. E é assim que funciona a economia. Né? Isso é interessante. Isso é out of the blue mesmo. Né? Com o próprio processo de se produzirem máquinas e equipamentos, máquina e equipamento é capital real, é estoque de capital concreto. Quando isso daqui é produzido, tá, a empresa tem capacidade de fazer o repagamento do financiamento que ela tomou. E aí aquele financiamento que foi out of the blue, ele é confirmado e a economia segue seu rumo. Tudo bem? Não, eu entendi essa questão da dinâmica do financiamento, sim. É que eu estava pensando é que parte, digamos assim, da poupança que os empresários, né, digamos assim, vão querer fazer, ou melhor, né, que vão querer diminuir os seus projetos de investimento, né, parte desse dinheiro que deveria ser confiscado em parte também dos próprios bancos. Né? Na verdade, eu estou pensando nessa tributação no futuro, para conseguir abrir esse espaço para pagar a dívida compulsória dos trabalhadores. Não, perfeito, perfeito. Aí no futuro, os bancos também ganham muito, né? Porque eles estão basicamente financiando todo um esforço de demanda efetiva em termos de investimento. Então, lá na frente, quando vier a tributação, todo mundo que ganhou muito durante a guerra vai ter que contribuir para financiar o Estado na recompra dos títulos públicos que foram colocados compulsoriamente como estoque de riqueza do trabalhador. Então, o banco vai ter que contribuir também, igualmente. Mas ele contribui isso com a renda que ele gerou, com o ganho que ele teve. E ele tem esse ganho porque ele vai criando um financiamento ad hoc, do nada. Tudo bem? Sobre o plano Keynes. Dúvida? Eu estou tentando transpor essa interpretação de gasto de guerra, talvez para uma reconversão industrial, apropriadamente para algum momento histórico. Não sei, porque claramente há um processo de socialização de perdas aí. Então, não sei se a gente puder refletir sobre isso, não necessariamente gasto de guerra, mas uma outra situação em que o país objetive construção de um parque industrial, jogando o peso da inflação, etc., sobre o conjunto dos trabalhadores, enfim. É interessante, Alan, a sua pergunta pelo seguinte. Na guerra, o que de fato aconteceu foi uma socialização de ganhos. Porque a guerra tem esse quesito de botar o parque industrial a 100%. Agora, o que a gente tem que fazer no país é a socialização de perdas, nesse exato instante. Né? Vou fazer um comentário com vocês muito controverso. Há talvez 3 semanas atrás, um deputado, eu não me lembro o nome, não me lembro o partido, nunca tinha ouvido falar desse deputado, ele começou a cogitar e colocou na imprensa uma proposta de fazer uma tributação sobre os super hiper ricos do Brasil, para criar um fundo, tá, com super hiper ricos do Brasil,
um fundo de pagamento compulsório, então, assim, um imposto, né? Para que esse recurso arrecadado virasse renda de mais pobre. Então, assim, a gente cria lá, vamos supor, a gente arrecada 30 bilhões com esse fundo, isso paga o Bolsa Família de um ano. Né? Então, é um pouco mais, Bolsa Família é um pouco mais. Mas, assim, aí sim é uma socialização de perdas. Tá? Porque com a economia caindo, essas pessoas não estão ganhando dinheiro. Mas aí a gente vai distribuir quem é que vai perder menos. Tá? Ou quem tem mais condição de perder. Então, isso é interessante, por isso que eu disse para vocês. O legal dessa aula da política de renda de Keynes, para quem quiser ajudar a construir alguma alternativa que a gente não vislumbra para o que está acontecendo agora, aí é exatamente no caminho do que você disse. É uma socialização de perdas. Tá? Uma socialização no sentido, tem que ter muito cuidado com essa palavra, né, que muita gente vai transformar isso em socialismo. E o mundo está muito doido hoje, tá? Até os Estados Unidos são socialistas. Mas o seguinte, o grande ponto é distribuir coletivamente a perda. E Keynes é muito, mas é muito nesse sentido. Porque ele sabe que se a perda for só do empresário, tá, ela nunca vai ser só do empresário. Porque o empresário não vai contratar ninguém para trabalhar, logo a sociedade está perdendo. Então, aqui, no plano Keynes, era uma distribuição funcional, tá, da renda e temporal da renda. Hoje é socialização de perdas. Como é que a gente faz a melhor socialização de perdas? Então a questão é muito boa para a gente trabalhar. Não, mas perceba até que ele dá um salto comparado aos neoclássicos com a questão do individualismo. Né? A socialização, ele entendeu o funcionamento de uma economia monetária baseada no consumo de massas. Né? Perfeito, perfeito. E que necessariamente, a economia capitalista necessariamente é uma simbiose positiva. O empresário passa a renda dele para o trabalhador, tá? O trabalhador consome do empresariado. Então a sociedade só vai dar certo se esse fluxo der certo ao longo do tempo. Tá? E a distribuição de renda mal feita, ou uma desigualdade de renda, ela é economicamente muito ineficiente, porque ela coloca um limite no quanto que a sociedade de massa de consumo e os empresários produzem para ser consumidos, tá, os seus produtos. Uma desigualdade de renda muito forte coloca um limite no quanto uma sociedade pode consumir. Logo, vai colocar um limite no quanto a sociedade vai produzir, em última instância. Então, Keynes era muito claro em relação a isso. E ele dizia, tem um risco ainda pior dessa história, que é a turbulência política, que vem de sociedades muito desiguais, a ponto de ter construído, por um lado, um totalitarismo soviético, tá, que é um totalitarismo de esquerda, e um totalitarismo nazifascista de direita. Ele olha para qualquer lado que a gente olha, a iniciativa privada, tá? Iniciativa privada, liberdade privada, vou usar esse termo. A liberdade privada, seja de tomar iniciativa econômica, seja de tomar iniciativa política, seja de tomar iniciativa cultural, foi cerceada por problemas econômicos. Então, Keynes estava olhando exatamente para o artefato de que a sociedade capitalista ela deve ser uma simbiose positiva. Tá? Mas a história não a construiu como simbiose positiva. A história a construiu, como diz Marx, tá? Como uma sociedade desigual por estrutura. Então, o plano Keynes, ele vai dar conta, dessa questão moral de distribuir a riqueza com quem contribui com a produção dela. 2, financiar o Estado durante a guerra, porque a poupança compulsória vai para o financiamento da guerra. 3, fazer com que as pessoas, a grande massa consumidora, não tenha condições de consumir porque o PIB está sendo consumido pela guerra. 4, tá? Fazer com que, em última instância, depois da guerra, se taxe quem mais ganhou nela, empresários, para justamente devolver a renda que foi compulsoriamente tomada dos trabalhadores, redistribuindo renda funcionalmente, porque a gente sai da função empresário para pagar a função trabalhador, tá, em termos de recomprar os títulos que são estoque de riqueza do trabalhador, no tempo, quando se perceberem os primeiros sintomas de que a demanda agregada está arrefecendo, tá, a gente estimula a demanda agregada devolvendo renda para o trabalhador. Dúvidas? Keynes ainda apontava que 3 coisas eram necessárias, tá, nesse plano dele, nesse plano Keynes. Quais são, tá, essas 3 coisas, 3 condições necessárias?
baixíssima renda tinha que ser isento da poupança compulsória. Se a pessoa não tem condição de vida, a gente não vai piorar a condição de vida dele. A poupança compulsória tem que ser progressiva. Ela tem que ser de acordo com a capacidade de pagamento, de vida, de renda das pessoas. A capacidade de renda não, de acordo com a renda das pessoas, capacidade de pagar pela vida. 3, não podia existir inflação. Porque se existisse inflação, o estoque de riqueza formado pela poupança compulsória seria corroído no tempo. Essas 3 condições são acessórias à ideia do how to pay for the war. Tudo bem? Fernando, você ia fazer uma pergunta? Não? Dúvidas? Na verdade, lembrei. Como que foi a reação na época, né, sobre esse plano? Porque até o subtítulo é uma sugestão ao ministro da Fazenda, me parece, é o primeiro ministro. Olha, desculpa, pode falar. E se isso chegou a tomar prática depois da guerra, né? A gente sabe dos planos óbvio, do estado do bem-estar social, tal, mas até antes da guerra não, né? Quer dizer, você precisou da guerra para aumentar o PIB, na verdade. Então, até o Galbraith, né, ele fala naquele livro Viagem no Tempo Econômico, que isso nos Estados Unidos e também na Inglaterra, né, foi a guerra que tirou a economia da crise, né? Então, como que essa política do Keynes foi recebida na época, né, pelas forças, até mesmo na Inglaterra, né? Mais uma vez, você já trouxe várias respostas. A solução efetiva, para a crise econômica de 29 foi a Segunda Guerra Mundial. Não para os Estados Unidos, mas para a Europa foi a Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial que tirou os países europeus da guerra. O plano Keynes para o financiamento da guerra, eu não consigo te dizer, eu nunca consegui reunir material suficiente para ver como ele foi ou não aplicado. É uma pesquisa que faz algum tempo que eu quero fazer, mas o que eu sei, que eu consigo te dizer é o seguinte: após a Segunda Guerra, o que foi usado efetivamente para financiar a guerra foi endividamento. Bom, foi endividamento externo, muito endividamento com os Estados Unidos. O Reino Unido tinha alguma coisa em torno de 170% de dívida sobre PIB no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Né? Então, foi um endividamento que foi feito, efetivamente. Agora, você também já comentou, né? Depois disso, os planos de reconstrução, vou pegar o plano Marshall, mas não somente ele, mas a própria reorganização da economia europeia com os países construindo um estado de bem-estar social, é uma arquitetura histórica que vai fazer com que a demanda efetiva dos países seja intensa, de 45 a 75, que é o período áureo do capitalismo. Então, assim, percebeu-se que Keynes ganhou a disputa em termos de mostrar que não seria o mercado que organizaria da melhor forma possível a reconstrução de riqueza social, que era o Estado coordenando a maneira privada de construção da riqueza social. Então, isso vem de uma vitória de Keynes. Agora, o plano dele, do How to Pay for the War, não é implantado ipsis literis. O que é feito, de fato, é endividamento, que é mais fácil de organizar, endividamento externo em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o grande credor britânico na guerra. Então, bem, mais ou menos isso, assim. Então, o que a gente tem que comentar sobre isso é a vitória de Keynes em termos ideológicos, de mostrar que a economia guiada pelo lado da demanda, ela é capaz de atenuar ciclos de destruição de riqueza, ciclos econômicos, e dessa forma é capaz de construir, em última instância, o maior contingente de riqueza privada possível e, com regulação do Estado, distribuição disso. Por isso que o Golden Age também é um Golden Age em termos de distribuição de renda, e os estudos mais modernos sobre distribuição de renda e riqueza mostram que faz mais ou menos 40 anos que tem uma estagnação forte da renda, o que coincide com o fim da construção do Estado de Bem-Estar Social. Agora, é uma pesquisa boa também, cara, essa de pegar
Porque, assim, o que eu preciso fazer para entender se o How to Pay for the War foi efetivamente implantado? A gente tem que pegar o que foi toda a política de financiamento de guerra do Reino Unido. Né? E eu nunca consegui pegar isso daí. Então, esse é um trabalho maravilhoso também de ser feito. Eu tenho também que olhar, depois eu vou dar uma olhada no próprio Collect Ratings, Keynes comentando o financiamento de guerra. Né? Porque aí vai apresentar como é que o financiamento de guerra em integridade foi feito. Né? Mas é um excelente tema para pesquisa. Assim. Beleza? Porque me parece isso, né, que no final das contas os próprios sistemas de previdência, seguro-desemprego, trazem um pouco desse espírito de no pós-guerra você conseguir diminuir a desigualdade de renda daquele período da guerra e ao mesmo tempo criar os instrumentos que é o que a gente estava falando, né, dos estabilizadores automáticos, enfim. Por isso que eu pensei, bom, será que isso já está falado ali, já está, digamos assim, influenciado por esses escritos, né? Apesar de ter sido bem depois. Se você pega, por exemplo, a Previdência Francesa, né? Estava vendo um documentário uma vez que grande parte do que foi proposto lá já estava nos escritos dos próprios combatentes da resistência francesa, né? É interessante. Aí eu pensei, bom, será que isso não tem uma relação também com o que aconteceu na Inglaterra, né? Mas, enfim, acho que é meio lateral também. Não, mas é interessante, cara. Eu acho super interessante. Uma coisa que eu acho que pode e merece ser estudado em Keynes, tá, é todo o quesito de desigualdade, de trabalho com relação à distribuição de renda, como é que Keynes enxergava isso, que tem um material farto, tá? Inclusive talvez um material em termos de números que Keynes usava, de como é que ele enxergava a distribuição de renda, e a gente trazer isso para um material mais compilado. Isso não há. Tá? Então, isso é uma lacuna que merece ser preenchida, e não é lateral, assim, de certa forma. Por que é difícil a gente discutir isso? Porque Keynes morre em 46, né? Então a guerra acaba em 45, Keynes morre em 46. E ali no final da vida dele, ele está lutando pelo Bretton Woods. Né? Então ele morre depois de voltar de uma viagem dos Estados Unidos. Ele tinha um problema cardíaco, que era equivalente, ele tinha uma bactéria no coração, tornando o coração mais frágil, ele teve 3 paradas cardíacas. Na terceira, isso espaçado no tempo, na terceira ele morre, ele está voltando de uma viagem dos Estados Unidos, em que ele está profundamente angustiado com a perda de posição. Foi aquilo que aquela hora você comentou sobre a moeda ser poder. Com a perda de posição britânica no cenário mundial e a maneira pela qual os Estados Unidos são duros na negociação com o Reino Unido sobre empréstimos, negociação de dívida e tudo mais. Então, Keynes morre muito recentemente no fim da guerra. Ele não acompanha o estado de bem-estar social. Mas isso não quer dizer que, ao longo da obra dele, ele não tenha se preocupado muito com isso, sim. Talvez não tenha sido o maior esforço centrado. Tá? Mas ele vai claramente dizer no capítulo 24 da Teoria Geral que a desigualdade de renda muito arbitrária é um principal problema do capitalismo. E daí, talvez, batalhar no sentido de recuperar o que ele escreveu sobre desigualdade de renda é um negócio interessantíssimo. Até porque, na perspectiva pós-keynesiana, isso é mais kalekiano. Tá? Isso é mais kalekiano. Os kalekianos estudam desigualdade mais do que os keynesianos dentro do pós-keynesianismo. Então, é uma fronteira aberta. Eu acho super interessante assim, esse estudo. E assim, por exemplo, eu não tenho material para te responder. De cabeça, não tenho material para te responder. Só uma outra dúvida, assim, que aí, falando do FMI, no caso da formação, né? Uma vez, eu não me lembro o autor, mas eu lembro o nome do livro, O Dinheiro do Mundo. Acho que não me lembro o nome dele, mas ele conta que no começo, mesmo a proposta do FMI, os banqueiros americanos não estavam afim, né, de bancar, enfim, porque, obviamente, tirou, naquele começo ali, você tira o poder do Wall Street financiar o mundo. Né? Você centralizaria num banco mundial. Assim, e é interessante, né? Não só a proposta dele, mas mesmo a própria ideia de fundo do FMI, o Wall Street foi meio contra, né? Que depois, em última instância, os empréstimos são vastamente dados em dólar. O mundo o sistema financeiro já estava todo pronto para ser formado em dólar, né? Então, assim,
no fundo, os caras queriam ainda mais do poder que eles tinham já. Que já vem do final da Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente é o seguinte, o FMI vai fazer empréstimo internacional, até os anos 70, o empréstimo internacional é feito por fonte oficial, então era governo emprestando para governo. Mas depois disso, isso vai virar basicamente mercado de capitais com títulos securitizados e empréstimo privado, né? Mas o grande lance é o Brasil vai pegar um empréstimo, vamos supor, com a Turquia. Esse empréstimo vai vir em dólar. Então, assim, isso é o poder da moeda, né? Isso é uma coisa que é difícil de enxergar. Então, o que os Estados Unidos têm a ver com a transação brasileira com a Turquia? Nada. Né? E empréstimo. Então, assim, no fundo, em última instância, o grande garantidor desse processo inteiro continua sendo os Estados Unidos. Né? Então, em alguma hora, numa quebra generalizada do sistema, bate-se na porta do Fed. Né? Enquanto os banqueiros privados ficaram resolvendo isso, o mundo sofreu mais crises. Desde 2008, em que o Fed falou, não, agora eu vou dar liquidez na hora que precisar, o mundo está aí andando sobre montanha-russa, tá? Mas a gente não está vendo uma quebradeira tão generalizada quanto o que a gente já viu no período de pós-neoliberalismo, 70 a 2008, pelo menos. Crises recorrentes. E é engraçado, né? Você falou da moeda, né? Porque, pelo menos, se não me falha a memória, nenhuma transição de moeda mundial, hegemonia monetária, ela aconteceu fora de períodos de guerra, né? Uhum. Então, para a gente pensar, sei lá, algumas reflexões sobre agora, né? Até que ponto esse financiamento via, digamos, a moeda como mágica, né, que você falou, o financiamento do próprio Banco Central, ele compra, ele emite, até que ponto isso não tem um limite, né? No próprio, tudo bem, a moeda não tem lastro, mas então, qual é o limite disso, né, do ponto de vista do poder dessa moeda? Se todo mundo, não é que todo mundo pode emitir, mas se ele pode emitir de eterno e inclusive criar demanda mundial, está criando demanda, né? Inclusive baixando as taxas de juros do mundo. Se isso não tem limite, como que a gente pensa hoje essas transições de hegemonia monetária, né? Eu não consigo pensar nisso, Fernando, confesso, porque moeda, por ser unidade de conta, ela é uma reserva de riqueza. Então, por exemplo, as pessoas há pouco tempo comemoraram o lançamento do Yuan, da moeda digital chinesa. E muita gente empolgada, é o começo do questionamento do dólar. Bem, a transação em dólar lá dentro não está proibida, tá, gente? Isso é bom que as pessoas saibam disso, que rolou uma fake news aí no processo. Mas é muito difícil a gente mudar convencionalmente, tá, para uma moeda chinesa. Quem aqui vai querer botar a riqueza cotada em moeda chinesa? Eu acho que é difícil. Né? E 2, tem uma questão que é o euro, por exemplo, o dólar, eles já cotam muito da riqueza mundial. Fazer uma transição de moeda significa fazer uma transição de riqueza. E o processo de perda envolvido nisso pode ser muito grande. Por que teve uma luta danada para se manter o euro enquanto moeda existente, mesmo com toda a crise, por exemplo, na Grécia, em Portugal? Porque se o euro acabasse, a crise econômica internacional que nós passaríamos seria gigantesca, porque teria uma corrosão de riqueza, uma vez que uma unidade de conta chamada euro deixaria talvez de existir. Como é que a gente voltaria a euro para franco, para dracma, para lira italiana, para peseta espanhola? A dissolução de riqueza nisso é muito forte. Então, toda e qualquer forma de transição de moeda no sistema internacional, por exemplo, quando vem numa guerra, aí está tudo complicado, embora a demanda efetiva esteja alta, isso é importante. Né? Mas a turbulência causada pelo período de guerra mundial, ainda mais ali que a Europa era, como é até hoje, o centro das economias, tá? Quando isso está naquele processo, talvez seja mais fácil de fazer, mas não é sem traumas. Tá? Não é sem traumas. Vejamos, por exemplo, que foram os anos 70, quando tem a transição do Bretton Woods para o pós-Bretton Woods, né? Mas hoje, com o estoque de riqueza financeira existente, pensar uma transição de padrão, eu acho temerário. Uma pena. Né? O que a gente tem que fazer é muito mais um enforcement da outra, e não uma destruição da que está. Pensaria nesse caminho.
Ô, Fábio, você, enfim, está por dentro um pouco dessa discussão da tentativa de fortalecimento do renminbi, do yuan, perante o dólar, porque, assim, sei lá, eu li um livro do IPEA, aí já tem quase uns 4, 5 anos, e tudo bem, a China conseguiu se beneficiar da desvalorização do yuan, do ponto de vista da sua indústria, né, e da economia real, mas esse processo, de certa forma, parece que se esgotou do ponto de vista da substituição de importações da China, né, desse processo específico deles, e eles também passaram a considerar o poder da moeda, e eles ficam meio que numa encruzilhada, né? Isso já é um processo muito antigo de tentar fortalecer o renminbi. Você acha que essa vinda dessa moeda não é uma direção nesse sentido? Você criar uma outra alternativa? Não, ótimo, Marco, ótimo ponto. Assim, o renminbi tem feito nos últimos anos, né, não o renminbi, claro, a China tem feito com o renminbi exatamente isso que você disse. Por exemplo, deixar de fazer um PEG do renminbi muito desvalorizado, ou seja, deixar de fazer uma política comercial cambial, né, aceitar os ditames da OMC, né, controle de capitais eles continuam fazendo, mas a China começou a tentar fazer com que a convenção acerca da moeda dela melhorasse. Tá? Inclusive, o próprio processo de permitir valorização do renminbi significa dar valor a ele enquanto reserva de valor. Beleza, então na parte convencional, a China tem tentado convencer mais as pessoas de que a moeda dela pode ser uma reserva de riqueza internacional, que é o que o dólar é, que o euro é. Maravilha. Por outro lado, tem uma estratégia da China que é muito interessante, que é ela começar a fazer mais contratos de financiamento em yuan, ela fazer comércio com outros países que são grandes parceiros em yuan, porque tudo isso tem um detalhe. Eu vou para um lado, China, vou construindo uma convenção melhor das pessoas em relação à minha moeda. Por outro lado, eu vou colocando a minha moeda no mundo. Então, eu vou fazendo com que as pessoas aceitem usá-la mais e como ela vai entrando no mundo, ela vai ganhando liquidez. Então, ela vai se tornando uma moeda de conversibilidade, né? Mas isso a passos muito, mas muito lentos. Eu vi um gráfico em 2018, eu estava na Federal Fluminense e vi um gráfico apresentando a conversibilidade, marcação de contratos no mundo, tá? Contrato de comércio e contrato de dívida. Qual era a moeda mais importante? Dólar, com 80% da marcação. O renminbi tinha crescido profundamente, assim, profundamente, mas tinha saído tipo de 1 para 4% dos contratos mundiais. Então, certamente, o yuan é o concreto, o renminbi é a medida, né? Ele vai ganhar lugar no mundo. Tá? Ele vai ocupar um lugar que é hoje talvez o que ocupa o dólar neozelandês ou australiano, ou talvez, não sei, o franco suíço. Mas eu acho muito difícil nos próximos 25 anos ou 30, a gente reorganizar a maneira pela qual os contratos em nível internacional são fechados para o yuan. Tá? A China tem a calma necessária para que daqui a 100 anos isso aconteça, né? Isso é muito claro em qualquer coisa da China, né? Os 200 ou 300 anos em que eles não foram o maior império do mundo é só um desvio de história, de uma história de 4.000 anos, né? E eu acho que com o yuan vai ser assim também, mas não será alguma coisa para a nossa geração assistir. A nossa geração vai assistir o skyrocket disso daí, mas não vai ver a predominância do yuan. Tá? Um colega meu que entende muito de China, um amigão meu, que é o Elias Jabbour. Se quiserem ver China, procurem coisas do Elias, ele é muito bom. Ele é até mais pessimista do que eu. Tá? Ele fala que os Estados Unidos têm um poderio capaz de enfrentar a China muito forte e que ele vai usar isso do jeito que precisar usar, mas que só quando ele se sentir realmente ameaçado que ele vai usar isso daí. Então, é uma questão interessante, assim.
Eu tendo a concordar com ele, mas não acho que os Estados Unidos tenha um poder tão grande quanto ele tinha 25 anos atrás, por exemplo. É que a sensação que dá é que no longo prazo, não havendo uma ruptura, parece que a gente caminha para uma situação relativamente parecida com os anos 30. Você tinha, por exemplo, o Brasil com um monte de marcos alemães para receber, um monte de libra esterlina para receber, e daí você, enfim, dólar também, daí você ficava numa posição, né, de influência não só predominantemente americana, mas você também ficava dependente da moeda, né, e daí as suas decisões políticas iam mais nessa direção. Né? Então, não sei, parece que no longo prazo, não havendo uma ruptura, parece ser uma tendência, assim, do ponto de vista da moeda. Né? Não, eu concordo plenamente. Assim, o que eu enxergo é isso daí, a construção de um mundo com uma cesta um pouco maior de moedas, tá? De moedas relevantes. A euro vai continuar, acho que a libra esterlina talvez ganhe um espaço maior, não sei, porque eu acho que o Reino Unido perde um pouco de sair da União Europeia, ele perde acordo comercial, ele vai sofrer a barreira para entrar, então a libra esterlina deve perder um pouco de espaço, mas o yuan vai entrar aí sim, tá? Não consigo mensurar qual vai ser a influência dele nessa distribuição de poder, mas ele vai virar moeda da cesta, sem dúvida nenhuma. Eu concordo plenamente com isso. Mais questões? Fábio, só eu perdi, quando você falou sobre as 3 coisas que serão necessárias no plano Keynes, eu perdi um dos pontos. Então, é a baixa renda, a questão da inflação, e tem mais um. Baixa renda isento, tá? Então, baixa renda isento de poupança compulsória, progressividade na cobrança da poupança compulsória, a pessoa tem que pagar de acordo com a renda, controle de inflação estrito, porque senão isso corroeria, tá, o fundo de riqueza dos trabalhadores conquistado pela poupança compulsória. Ok. E tá, agora uma pergunta sobre moeda também, do ponto de vista keynesiano, a adoção do euro, ela é algo positivo e favoreceu todos os países, ou é algo que favorece especificamente, ou favorece mais a Alemanha, que é a maior economia exportadora, né, da Europa e do mundo, ou não? Boa questão, Rafael. Bem, o euro, enquanto experiência econômica, ele é muito interessante, mas ele é um problemão, né? Porque os países que entram no euro automaticamente deixam de ter política cambial e política monetária. Então, assim, a gente tem 3 grandes políticas: fiscal, monetária e cambial. Os países da zona do euro não têm cambial e não têm monetária, né? E não tem, inclusive, uma liberdade no fiscal tão grande quanto tem em qualquer outro país, porque o monetário não pode ajudar a longo prazo lá. Não existe taxa de câmbio nominal entre os países da zona do euro. Então, assim, os países que têm melhor estrutura produtiva, que são os países do norte, vendem para os países de baixo. Isso faz com que, em última instância, os países de baixo, com a pior estrutura produtiva, tenham uma desindustrialização, né? Então, uma das causas centrais da crise do euro foi isso. A crise do euro, ela só não aconteceu antes porque os fluxos internacionais de capital deram um bombeamento, uma ventilação mecânica para as economias que são piores produtivas, tá? Então, vamos pegar o caso da Grécia. A Grécia produzia pouco e depois que ela entrou na zona do euro, ela produzia turismo, azeitona e turismo, né? A economia grega foi muito bem enquanto o fluxo internacional de capital entrou na economia grega, produziu construção civil, resorts, casas nas ilhas gregas e tudo mais. Quando esse capital foi embora com a crise econômica internacional, a Grécia não tinha mais impulso econômico nenhum, né? Enquanto que, pelo contrário, a Alemanha, que teve uma preocupação e é muito capaz, a preocupação industrial, e é muito capaz de exercitar essa preocupação, é o maior superávit comercial do mundo. É maior do que a China, né? Então, ela produz para todo mundo, tem um caráter de distribuição logístico na Europa que é fácil, é muito mais fácil você sair da Grécia e chegar em Frankfurt, tá? Seja por via terrestre, tá? Que é muito fácil de ir, seja por avião, seja por navio, tudo bem? Você chega muito fácil em qualquer local, é mais fácil você ir de Atenas
para Frankfurt do que daqui para Dourados. Né? Então, assim, o grande parque industrial ficou sendo a Alemanha, ela se deu muito melhor. Né? Cara, aí vou sair da economia, mas ao mesmo tempo o euro é uma tentativa de evitar o que a Europa sempre padeceu, guerra. Porque é um bando de gente muito perto, com cultura muito diferente, é um bando de território que é anexado e reanexado constantemente, parte de territórios que foram países há não sei quanto tempo atrás, que ficaram como país durante centenas de anos, de repente se tornam parte de outro. Então, a Europa é um vulcão ao mesmo tempo. E o ser humano, eu sou robesiano, então o ser humano está pronto para a guerra. Olha o Twitter, é uma selva. Né? Então, o euro é uma tentativa muito mais política, cultural, de construir agregação. Né? Agora, os alemães tentaram dominar a Europa na Primeira Guerra, tentaram dominar a Europa na Segunda Guerra, conseguiram com o euro. Né? Economicamente, eu acho o euro uma loucura. Monetariamente, eu acho o euro uma piração, loucura completa. Eu entendo claramente por que... Não vou falar da Suíça, não, porque a Suíça nunca entrou em nada, nem da ONU ela é. Tá? Vou olhar o Reino Unido. É muito claro por que o Reino Unido não entrou no euro. Senão ele perderia completamente política cambial e política monetária. Tá? Então, o euro é muito, assim, é uma ousadia muito grande. E se a gente não tiver, na zona do euro, a política industrial regional, a gente vai ter crise constantemente. Né? Porque a Grécia vai continuar sem produzir nada. Não adianta a gente ficar fazendo a política de austeridade fiscal, que reduz demanda, logo, reduz dinâmica de mercado de trabalho, ao diminuir dinâmica de mercado de trabalho, barateia o salário na Grécia, ao baratear o salário na Grécia, deprecia o câmbio real. Tá? Aí a Grécia consegue vender para o resto dos países. Se a gente for fazer isso o tempo todo, vai ter que se acostumar com a Grécia com uma taxa de desemprego de 25% sempre. Por quê? Porque onde é que está o emprego da Grécia? Na Alemanha. Tá? Ou o parque industrial europeu é pensado conjuntamente para a Grécia produzir um pedaço do Audi, que é feito na Alemanha, ou esquece, a gente vai ter outra crise daqui a 20 anos. Não tem nenhuma condição. Professor, o comentário que eu ia fazer era esse, né, de que só faz sentido uma única moeda na União Europeia saudável, né, se você tiver uma governança europeia também forte e saudável, né? Só que essa governança é justamente o que está sendo atacado com a onda dos eurocéticos agora e até mesmo com a onda trabalhista, digamos assim, né, de esquerda, que quer que essa coordenação, que essa governança seja no sentido de fazer justamente isso, né, uma política industrial, enfim. É engraçado, porque é possível você pensar uma saída de integração, digamos assim, dos países ali, uma saída, vamos colocar entre aspas, de esquerda, né, mas para isso, na verdade, você não pode destruir a União Europeia, né? Na verdade, para isso você precisa integrar ela ainda mais, né? Você precisa avançar a governança. Agora, o engraçado é que parece que nenhum lado consegue observar isso, né? Nem o lado eurocético de direita, mas apesar de que eu não espero nada deles, mas da esquerda também não. Não, perfeito, João. Assim, eu não tenho nem muito comentário a dizer. A sensação que eu tenho é a dificuldade. Eu entendo muito a posição das pessoas públicas, dos homens e das mulheres públicas. Tá? Por exemplo, a posição da Angela Merkel, a coordenação que ela consegue fazer. Mas eu imagino que a dificuldade disso, quando ela está como uma pessoa pública da União Europeia por meio da Alemanha, mas quando ela olha para dentro, o que deve ter de lobby, o que deve ter de interesse, o que a Volkswagen deve pressionar para os fornecedores não saírem da Alemanha de perto, para não aumentar o custo de produção. Quando a coisa vai para o realpolitik, eu tenho uma sensação de que é duro. E aí os interesses privados se confundem muito com o que é o espírito da União Europeia e o que é, inclusive, o espírito mais ainda do euro. Então, a minha sensação é que, de fato, a esquerda e a direita, a gente chega no realpolitik do que é você produzir no país ou não. Tá? Do que é, em última instância, ser de um país ou não. E é por isso que eu acho louvável a União Europeia
e acho que é um grande experimento econômico, maravilhoso, mas é um experimento que não pode dar errado ao mesmo tempo, de jeito nenhum. Senão o mundo vai ver a maior crise da história, porque vai dissolver, se o euro acabar, o segundo maior, tá, medidor de riqueza e a segunda maior reserva de valor do mundo. Então, concordo contigo, assim, só complementei para dizer que acho que o Realpolitik é que explica isso que você está falando, que a gente não vê. Por nenhum lado, essa governança distributiva, produtiva europeia, porque ali está o problema. A produção na Europa não pode continuar sendo feita só pela Alemanha, senão a gente só vai adiar o problema de outra crise, porque a gente não tem geração de riqueza nos países do Sul, tá? A gente só vai adiar o problema de outra crise para 10 anos. A Itália não cresce há quantos anos? A Itália entrou em recessão técnica nos últimos 10 anos pela 4ª vez agora. Até quando eles vão aguentar? A não ser que tenha uma renda básica europeia, né, que surge. Mas ainda assim, uma renda básica europeia talvez vai ser menor do que a renda per capita. Os países vão aceitar, as pessoas vão aceitar empobrecer. Tem que ter uma distribuição produtiva, é difícil. Eu fico me questionando sobre, assim, eu nunca fui atrás de dados mais a fundo, mas sobre o caso de Portugal, porque eles dentro do euro, bom, você pode ter uma educação melhor, você pode até ter tido uma política fiscal, mas o sucesso econômico que eles tiveram desde a crise do euro, desde mais ou menos 2014, até antes, né, 2013, me intriga muito, nunca fui a fundo, mas o aparente, até por isso que eu falo, o aparente sucesso econômico deles me intriga muito nesse sentido, assim, realmente não conhecer o que foi feito nesse contexto tão hostil que é você ter um euro, né, que é como a sua moeda, e você não ter, enfim, política monetária para manejar, nem a política cambial. Agora, a questão bem, Portugal fez o ajuste na crise, conseguiu botar a finança em ordem, mas Portugal, nos últimos 5 ou 6 anos, virou o que a Grécia era lá em 2003, 2004, 2005, que é o queridinho da Europa, é o novo destino descoberto. Então, Portugal está recebendo investimento estrangeiro, sobretudo por causa do turismo, assim, a rodo. Num país de 10 milhões de pessoas, é fácil, né? Mas eles tiveram uma vantagem, eles aprenderam, assim, não com eles, porque eles não padeceram como a Grécia, mas eles olharam a Grécia e não aproveitaram o surf de entrada de recurso para desajustar a finança pública, para crescer endividamento externo. Eles estão tocando a vida as usual, assim, mas aproveitando um grande investimento estrangeiro que eles estão recebendo agora da Europa. Portugal é o destino, digamos, badalado agora, né? O preço de imóvel, por exemplo, em Lisboa, nos últimos anos, disparou, né? Então, eles estão sabendo lidar bem com isso, e aí está o segredo. Esse que é o segredo, né? Porque isso estimula a economia. Você não constrói as contrapartidas ruins desse investimento, como a Grécia fez, que foi aumentar gasto público e financiar com dívida externa o tempo todo. Então, eles estão mandando bem, mas o recurso está vindo de investimento direto europeu. Questões? E se a gente tivesse na configuração anterior, Fabio, a saída seria desvalorizar a moeda para aumentar a competição do país? Aí sim. Aí o que a gente teria, de fato, seria o uso da política protecionista cambial, como a China fez. Sem dúvida nenhuma haveria desvalorização para tentar ganhar por preço, basicamente, ao invés de qualidade, né? O sistema... Mas aí, diga, pode falar. Não, só para complementar, na prática, como eles fariam essa desvalorização cambial? Se faz desvalorização cambial, sobretudo, tá? Se você arrecada por dólar próprio recurso estrangeiro, você tira esse recurso estrangeiro fazendo investimento no resto do mundo, comprando título público americano, você controla desse jeito, reduzindo a oferta de moeda. Tudo bem? Por outro lado, se você não tem dólar próprio, o que você vai fazer no limite é usar a taxa de juros com um pequeno diferencial em relação à média internacional. Assim, capital estrangeiro não vem para o país, né? Aí você consegue manter a taxa de câmbio
desvalorizada. Um outro mecanismo é você segmentar o mercado de câmbio, que foi o que o Brasil fazia. Tá? O Brasil segmentava o mercado de câmbio, aí se você era dólar turista, por exemplo, você paga muito mais caro. Dólar serviços não básicos, tá? Você vai pagar mais caro. Dólar importação de máquinas e equipamentos para industrialização, você paga um dólar bem mais barato. Aí você segmenta o mercado de câmbio, ele deixa de ser um mercado livre. Tá? Então, assim, tem alguns meios de serem feitos, mas eu acredito que se fosse olhando para o mundo normal, isso seria feito, sobretudo, não via regulação, que foi esse último dado que eu dei, mas sobre taxa de juros baixa. Tá, ok. Desculpa, eu te interrompi, você estava seguindo um raciocínio. Não, imagina. É isso. Tem mais pergunta? Não tem? Não sei. Fernando, você queria falar? Não estou te vendo. Não, pensei a questão se essa demanda dos países, você está falando da União Europeia, essa demanda dos países do Sul, né, Itália, enfim, quem não consegue se financiar ali como a Alemanha, tem um debate agora do Corona Bonds, né, os títulos públicos para financiar a crise. E aí está pegando lá de novo, né, a questão do como se paga essa crise, como você financia o sistema de saúde, tudo, né. Se não tem paralelo com essa discussão do Keynes, como pagar a guerra, né? Porque você está estabelecendo uma perda de produto potencial das economias e, ao mesmo tempo, um sofrimento também de desemprego, só que quem não tem a possibilidade de emitir os títulos não vai conseguir recuperar depois da crise, né? Então, se os alemães vão esperar de novo estourar a crise para ajudar, né, ou para conseguir financiar. Mas aí bate naquilo que você estava comentando, né, um alemão não vai querer financiar o gasto para o italiano. Não vai querer comprar a grega, né? Então, não tem um título, né, possível para financiar. Como é que financia, né? O caso europeu vai ter que ser emissão sem de moeda, desagregar o bloco, né? O caso europeu não tem muita escapatória. É emissão de moeda. Eu não vejo muito caminho, porque senão quem é que tá no limite que se emita moeda comprando títulos dos diversos países? Porque assim, o dia que o juro, por exemplo, pago pela Grécia, tá, vai ser menor do que o juro pago pela Alemanha. E por que o juro tem que ser diferente, se ambas estão sobre a mesma jurisdição monetária, né? Então, assim, eu acho que essa crise, ela veio para apresentar necessidade de que determinados enfrentamentos fiscais de problemas, inclusive monetários, precisam ser muito mais bem coordenados. Mas eu não acho que a gente esteja passando por uma descoordenação também. Eu já comentei com vocês como o Fed tem agido. O Fed tem agido como um market maker internacional, e talvez seja uma reação, claro, a 2008, mas também ao papel da China. Né? Pode ser, não vou tirar essa possibilidade, essa hipótese. Mas, por exemplo, a coordenação do FED está sendo muito legal. O FED bate em 20 bancos centrais do mundo, vários deles emergentes, e fala, vocês têm dólar aqui disponível, toma. Tá? Então, a gente está, assim, digamos, com algum grau de coordenação legal. Na Europa, tem o detalhe disso, né? Quem faz a política, uma parte importante da política agora é o Banco Central. E aí o Banco Central Europeu tem o problema de ser um banco central, né? Um multibanco central. PAN de vários países, né? Mas ele vai ter que agir, não tem jeito. Então, você bota um Corona Bond, né? Um Corona Bond, por exemplo. Bem, quem é que vai demandar esse título, né? Qual é o juro que vai ser cobrado de países sobre a mesma jurisdição monetária? Então, não tem jeito, cara. Nesse momento, todo mundo quer liquidez. Em crise, todo mundo quer liquidez. O que precisa ser dado é liquidez. Então, quem tem que agir é o Banco Central Europeu, dando grana, comprando título podre, dividindo a distribuição da liquidez de acordo com a capacidade de financiamento dos países,
ajudando mais a Grécia, talvez Portugal, talvez a Itália, que está numa situação econômica muito ruim, do que a Alemanha, que conseguiu passar melhor por isso tudo. Sem coordenação, vai ser o salve-se quem puder, cara. E aí a gente coloca de novo em crise o euro. Agora, eu não estou sentindo que especificamente essa crise tenha sido mais descoordenada. A limitação da ação do Banco Central Europeu ainda existe, ela está nítida, tá? Mas, por exemplo, os problemas da Europa, da Itália, de organizar os pacotes de socorro financeiro e tudo mais, eles vêm de uma maneira meio letárgica e depois vêm de uma certa forma enfrentando o Banco Central Europeu. Falando, não, a gente vai emprestar de qualquer jeito. Tá? Faz um pool de bancos italianos, eles vão emprestar, depois a gente vai precisar o quê? Desalavancar. E aí o que é desalavancar? É botar dinheiro no balanço dos bancos e tirar título podre. Então, eu acho que em algum momento isso vai acontecer de maneira mais alastrada e não tão demorada como foi em 2012. Né? Então, a crise econômica internacional ela começa em 2008, ela contamina a Europa em 2008 ou 2009. E o Banco Central Europeu vai agir em 2012. Quando estava aqui, ó, com a Grécia podendo sair do bloco a qualquer instante. Então, agora não, agora eu tenho sentido, inclusive, que a gente vai ter um problema do lado real mais forte. Eu acho que... Pode falar, pode falar. Não, desculpa, te cortei. Não, só ia comentar que do lado monetário e financeiro, não está aparecendo muito que a gente está num buraco tão grande. Tá? Seja no Brasil, seja fora do mundo, a gente está conseguindo balancear a liquidez aí com alguma intensidade. Pode falar. Eu me lembrei desse último comentário da Lagarde, com a decisão de taxa de juros. O último ponto dela foi bater nessa questão do fiscal, né? Pedindo mais política fiscal, porque a previsão que eles estão fazendo lá é menos 5% a menos 11% do PIB, quer dizer, e acho que ela já está dando um recado, ó, se precisar, estou aqui para financiar. Agora, até porque ela estava no FMI em 2012, né? E botou o garrote no Varoufakis, né? Mas agora eu acho que aprendeu com a lição da crise, vamos ver. Perfeito. Porque em 2008, 2009, muito do que aconteceu foi uma ajuda monetária. São os alemães. Mas agora eu acho que eles já aprenderam também. E os alemães, em última instância, lá depois, cara, eu ainda não li o livro do Varoufakis, né? Adultos na Sala, eu comprei, mas ainda não consegui ler. Mas os alemães, depois que eles viram o risco que era a saída da Grécia do euro, da moeda, o risco que isso era para o euro, eu acho que eles colaboraram também. E tem uma sensação vinda da crise de 2008 que só cuidar do lado monetário não adianta, porque a demanda efetiva não é... A gente estabiliza o financeiro, mas o lado real fica parado. Então, eu posso estar sendo muito otimista, mas eu acho que tem uma coordenação e uma preocupação de que a ação estatal vai ser muito intensa agora, em todos os lados. Só de ver, por exemplo, o Reino Unido anunciando que vai financiar o gasto do Tesouro britânico, tá? Só de ver o Japão falando que faz isso há muito tempo, falar que vai continuar fazendo, tá? De ver países como Coreia do Sul discutindo isso, né, que aconteceu há pouco tempo atrás, a Coreia do Sul começou a discutir de ter financiamento direto do Tesouro pelo Banco Central. Tá? Os Estados Unidos conseguem fazer isso de várias maneiras. Só de olhar para isso me dá muito a sensação de que o mundo entendeu que não dá para padecer mais. Então, assim, tem que agir. E isso é muito legal. Assim. Então, acho que isso é diferente de 2008. Em 2008, as cenas, talvez vocês se lembram, mas as cenas eram devastadoras. Assim. Setembro de 2008 para frente, era uma coisa devastadora. E tinha só uma ação muito financeira. Era só isso que se enxergava. Tá? Agora não, agora tem uma sensação de que a lógica é, não, bora, gasta, o Tesouro vai financiar, vai ser financiado pelo Banco Central, bora botar moeda em circulação, vamos fazer as coisas acontecerem, o momento é atípico, isso cabe, né, porque também não cabe o tempo todo. Né? Beleza, pessoal? Beleza, Fernando? Algum delay? Tranquilo? Pessoal, então, obrigado, valeu, tá? Eu vou encerrar a gravação aqui.
Ótimo, essas aulas